puxar aqui meu esboço. Jaime nos deu uma bela refeição de informação e dados, e aqui vai ser a sobremesa. Uma das coisas que me dá grande prazer é de ter visto e, de uma certa forma, participado na implantação, no começo de cada igreja aqui no Vale. Eu vi cada uma nascer, sem exceção. Eu vi ela começar do zero. E hoje são grandes exemplos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus em Cristo. E isso são poucas pessoas que têm o que Deus tem me dado em ver isso. E é forte. Por exemplo, hoje à noite, de ver fruto dessas criancinhas que nasceram anos atrás. Eu anotei aqui quando é que nasceram, mais ou menos. Remanso em 1982. Remanso começou com um pequeno grupo de irmãos que faziam parte de uma congregação na cidade antiga, que foi inundada, está debaixo do lago. E esse pequeno grupo foi iniciado pela igreja, as igrejas batistas da convenção. Mas, naquela época, era difícil transporte, obreiros, e ela ficou meio abandonada. Eram 3 famílias, se eu não me engano. E quando o meu pai e a minha mãe se mudaram, e o Jota, que era adolescente na época, se mudaram para Remanso, procuraram o meu pai, Mr. Haroldo, e ele começou com esse pequeno grupo que veio da cidade velha. Sobradinho foi em 95, maio de 95, que é considerado o aniversário da congregação. E depois eu vou comentar mais um pouco. Casa Nova, se eu não me engano, foi 84, faça o cálculo aí, depois 82. Esperança, 87. Agora, como é que tudo isso começou? E eu vou contar umas histórias, vocês vão rir que só. Eu tenho umas que eu vou segurar, não vou contar, porque vão rir demais, mas eu vou controlar aqui o clima. Vem já a história, as histórias. Eu e a Vicky, a minha esposa, nós chegamos aqui no Brasil em 1978. Na época, ela tinha 26 anos de idade, uma meninazinha nova e linda. Continua linda, mas não é mais nova não. E eu com 27 anos, e um garotinho de 2 anos de idade. Quando nós chegamos, a missão, a Mid Missions, a organização americana, estava querendo abrir novos campos, outros lugares onde não tinham igrejas batistas regulares, ou igrejas batistas. E foi sugerido 2 regiões para começarmos a procurar e ver e fazer umas viagens missionárias, vamos dizer assim. Um foi Maranhão, interior de Maranhão, e o outro foi aqui o Vale do São Francisco. E foi feito 4 ou 5, eu não lembro, viagens para cá. E eu vou contar uma das. Cada viagem era uma experiência, era uma aventura naquela época. Quem estava envolvido e quem se prontificou a se mudar do Ceará e procurar descobrir o resto do Brasil naquela época, foi o pai do Jaime, pastor Jaime, o Jerry Leonardo, foi o Davi Stoel, o meu pai, seu Haroldo e eu. Esses 4 casais
estávamos prontos de procurar a terra prometida. Sair do Egito, do Ceará. Uma das viagens, 3 das viagens foram feitas no Fusca azul do pastor Jerry Leonardo. Cadê o Jaime? Tu tá lembrado desse Fusca, né? Foi? Eu vou lhe contar numa das viagens, o gerador começou a gerar além do normal e a bateria começou a ferver. E vocês que entendem um pouco de mecânica, sabem o que acontece e o que é que a bateria emita quando ela começa a ferver. É um gás tóxico violento, sulfato de não sei o quê. Quem é que sabe onde é que fica a bateria do Fusca? Debaixo do banco atrás. Adivinha que estava sentado lá? Meu amigo, deu uma coceira que eu não vou dizer aonde. Esse material, ô viagem triste. Até hoje tem uma marca. Não vou mostrar, não. Vou contar outra das viagens. Tentei de contar. A gente estava perto de Casa Nova, chegamos lá em Casa Nova. Lembra que as cidades de Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova, Sobradinho, eram simplesmente pontos num mapa. Missionário o que é que faz? Pega o mapa, ele olha e ele diz, Deus está me chamando para aqui. E é uma ponta sem a gente saber onde, não conhece nada. Quando nós nos mudamos para Casa Nova, a gente não conhecia uma pessoa, uma. E chegamos a conhecer pessoas e fazer amizades. O pai da Isolda era o meu cabeleireiro, barbeiro. Eu lembro muito bem, muito. Lembro da Isolda também. Deste tamanho. E decidimos, tinha uma pousadazinha em Casa Nova, hotel não tinha não. E decidimos, nessa viagem era eu e meu pai numa variante. E decidimos dormir na mata. Aí encostamos a variante já de noite, já conhecemos a cidade de Casa Nova, a gente estava indo para Remanso, tentar conhecer as pessoas lá e ver quem é que ia trabalhar em que cidade. Encostamos debaixo de uma árvore, até hoje eu não sei qual foi a árvore, já de noite, na entrada lá do... Márcio, tu sabe, a entrada lá do Serra da Pimenta. Hoje tem um barzinho lá. Naquela época era só uma estradazinha. Aí colocamos a variante na distância entre o tronco da árvore e a variante, para a distância ideal para pendurar 2 redes. Levantamos a tampa traseira da variante, quando você levanta, as dobradiças são 2 braços, amarramos uma corda, eu numa das dobradiças para um galho da árvore, meu pai outra dobradiça para outro galho, e tentamos dormir. Durante a noite, estava caindo alguma coisa da árvore, e a gente não sabia o que era. Eram umas bolinhas desse tamanho. Aqui está sendo filmado, né? Então eu devo ficar aqui, Oi, mãe. Umas bolinhas, e eu e meu pai, a gente conversando, e pegando a bolinha, esfregando na mão, cheirando, eu não sei se ele provou ou não, e a gente sem saber o que era, não sabia se era uma fruta, a gente não sabia o que era não. Acordamos de madrugada, Alice, eu acordei de madrugada, com os gritos do meu pai. A árvore que a gente achava que estava bem florada, era nada mais, nada menos do que umas lagartas de fogo, deste tamanho, cheio, e durante a noite estava caindo, tu sabe o que é, né? Não precisa explicar não. Eles passaram o dia comendo folha, né? E à noite coisando e caindo dentro da rede. As nossas costas, as costas do meu pai, eu estava raspando, tirando o esterco né?
Então, isso é só 2 das viagens. Eu e a Vicky passamos quase 11 meses morando naquela casinha que fica lá no aeroporto de Casa Nova, onde mora a família do Jorginho. Ainda tem um antigo hangar onde ficava meu avião, está aparecendo lá as ruínas da Babilônia. Lá tinha água só quando a prefeitura levava de caminhão-pipa. Inclusive, um dos caminhões-pipa caiu dentro do rio, não tinha freio. Eu não sei se era o caminhão do Europa, era do seu pai, não sei se era do seu pai, não. Faltou o freio, lá perto da captação d'água do SAI, e entrou, e como o tanque pipa estava vazio, o caminhão boiou, ficou boiando. E eles empurraram no nado esse caminhão até o outro lado. E a galera começou a juntar lá, né, para dizer, empurra que pega, empurra que pega. Então, a Vicky com o nosso garotinho de 2 anos, ficamos lá quase 11 meses naquela casinha. Energia não tinha. Era um conjunto gerador na manivela, um motorzinho a mar, que precisava de fato muita força. E às vezes, quando eu atrasava, que eu estava construindo a casinha, que fica lá perto da escola agrotécnica, em Casa Nova, estava em construção. Então eu passava o dia na obra e voltava à noite lá para a casinha, lá no campo, no escuro. Quando eu chegava atrasado, a minha esposa não estava assim muito alegre. Esposas têm esse negócio de quando o marido atrasa, não ficar muito satisfeita. E é o caso. Então ela tentava ligar o gerador, que ela não queria ficar sozinha no escuro. E ela descobriu, se ela tivesse com bastante raiva, o motor pegava. Então, de vez em quando eu via a luz acesa, já de noite, eu já sabia que o nível da raiva estava lá em cima. O começo de Casa Nova foi muito, muito difícil. Eu fiz todos os cursos no seminário que eram oferecidos para implantar a igreja. Eu confesso, a minha educação no seminário, eu acho que eu terminei usando 10%. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu tentei colocar em prática o que passaram para mim. E não funcionava nada. E a pressão e o desespero de começar alguma coisa, que o missionário, ele sabe que por trás dele tem gente fazendo cheque todo mês para ele trabalhar, para ele produzir. E ele muitas vezes se coloca sobre uma pressão que não é necessário. Porque o trabalho de Deus não é realmente por causa da gente, sempre é apesar da gente. Mas eu não sabia e carregava o peso total em cima das minhas costas e botava pressão em cima do pessoal para abrir o seu lar para um estudo bíblico. Inclusive, deixa eu dar um exemplo aqui, a pressão que o nome dele é Dedé. É o que estava colocando, ele morava 6 quilômetros aproximadamente, fora da cidade, uma vilazinha, e ele arranjou estacas e fez uma cerca lá no terreno que a prefeitura doou para a gente construir a nossa casa, e eu fiz amizade com ele, para poder fazer um culto na casa dele. Olha a pressão aí. E criei coragem, sentei com ele e disse, eu quero fazer um culto. Eu acho que ele nem sabia o que era um culto. Mas gente novinho, sai do seminário, né, usa esses termos religioso, né? E ele aceitou que ele estava trabalhando, né, eu estava pagando, então ele aceitou. Eu digo, eita, o primeiro culto em Casa Nova. Peguei a minha Bíblia de 2 quilos, 1,5 quilo mais ou menos, eu, o Jason, o gurizinho, a Vicky, entramos no nosso carrinho, se mandamos para essa vila.
Lá tinha umas 8, 9 casas. Eu animado que só. Primeiro, um momento histórico. Quando eu cheguei lá, tudo combinado, o dia, a noite, o horário, tudo combinado. Quando eu cheguei, não tinha uma pessoa na vila. Uma. Tinha uns cachorros. Só. Ó. Foi ali, naquela noite, que eu tomei uma decisão. Esse negócio de plantar igreja não está mais nas minhas costas. Eu fiz o que pude. O que pude. Hoje, quando eu visito Casa Nova, dá uma alegria muito grande, que foi a primeira criança que eu vi nascer de perto. E foi um parto difícil. Foi muito mais do que 9 meses. E de vez em quando eu reclamo com Deus. Eu sei que vocês não reclamam, mas eu reclamo às vezes. E a minha reclamação é o seguinte: a pressão era grande, o peso, a profunda tristeza. Domingo se tornou o pior dia da semana. Porque eu fui programado a minha vida inteira. 9h30, escola dominical, culto às 7. Quarta-feira, 7h30, culto. Programado ano após ano, após ano, após ano. Agora eu sou missionário e isso sumiu. E deu um troço ruim. E domingo eu entrava numa tristeza, numa depressão profunda. Chegava segunda, era um alívio. E a minha reclamação, entre aspas, que ainda eu falo com Deus de vez em quando, se Ele pudesse ter me dado uma visão, nós somos batistas regulares, não pode ter visão, mas uma foto no meu zap, pronto. Se Ele pudesse ter me mandado uma foto, como é que aquela igreja ia ser? Ou a igreja de Sobradinho, quando quase fecha várias vezes. Ou as igrejas em Petrolina. Se ele pudesse ter me mandado uma foto, eu estaria tranquilo. Eu estaria tranquilo, porque eu já ia saber como é que ia ser. Então, vocês que estão pensando em entrar nessa área de implantar a igreja, eu não posso garantir, mas quase. Eu posso lhe mostrar uma foto teórica, para lhe dar coragem, ânimo, porque o início, a gravidez é complicado, o parto é complicado, mas a criança é linda. É linda. Quero terminar com isso. Eu já visitei durante o ministério. Minha primeira pregação, eu guardei as minhas anotações. Eu ainda seminarista, naquela época o cabo sabe tudo. Até hoje eu tenho, está lá em casa, o esboço da minha primeira pregação numa igreja, que foi em 1970. Coitado do pessoal daquela época. Ruim. Se eu pudesse refazer algumas coisas, eu faria. Mas uma das coisas que eu aprendi, mesmo que a gravidez é complicada, o parto é complicado e é difícil. Isso, e eu vou explicar o que é o isso. Umas semanas atrás, uns 2 meses atrás, numa reunião, foi preciso eu ver e ouvir um congregado da igreja, não sei se é membro, levantar e criticar a igreja. Isso me irrita. Quando qualquer uma das suas igrejas é criticada, isso me irrita, e com razão. Não critica a sua igreja. Quinta-feira dessa semana, um pastor dessa região, passando informação de um dos membros,
criticando a sua igreja. Não faça isso. Deixa eu ilustrar por quê. Eu vou só fazer a pergunta, mas não levanta a sua mão, não. Quantos aqui ainda estão apaixonados pela sua noiva, sua namorada, sua esposa? Eu sei que tem uns jovens aqui que estão apaixonados. Imagina eu chegar para você, rapaz ou homem, e criticar a tua mulher, a tua noiva, a tua esposa, e dizer um bocado de coisa feia sobre ela. O que é que você deveria fazer? É me dar um murro, no mínimo. A igreja é a noiva de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por este evento, te damos graças por cada igreja e congregação e ponto de pregação representada aqui hoje à noite. Como é bom ver um pedacinho do céu. Aguardamos aquele dia quando estaremos juntos, de todas as terras, todas as tribos. Mas enquanto não chega esse dia, me ajuda a trabalhar. E, se possível, mais ainda. Em nome de Jesus. Amém.